Introdução ao exercício de análise da forma arquitetônica, parte 4, onde eu vou apresentar as duas últimas categorias do nosso roteiro de análise. Essa aula está sendo gravada com pouca edição. Para não demorar, eu quero fazer ela num take só, então eu conto com a paciência de vocês e a tolerância para eventuais correções ou retornos que eu tiver que fazer ao longo da aula, tá bom? Bom, categoria 5, espaço. Parte do conteúdo que eu vou apresentar nessa categoria vem desse terceiro capítulo do Arquitetura, Forma, Espaço e Ordem, do Francis Xing. Recomendo que vocês deem uma olhada lá, caso se interessem pelo conteúdo da aula. Espero que se interessem. Outras referências vão aparecer e eu vou apresentá-las oportunamente. Bom, forma e espaço é o capítulo do livro que eu mencionei. Do que se trata? Xing fala de uma espécie de união de opostos, como se forma e espaço fossem os dois lados de uma mesma moeda. Quando a gente pergunta para um leigo o que define um arquiteto quando define a forma do edifício, muito provavelmente vão falar da forma das paredes, da forma das colunas, da cobertura, dos elementos concretos que vão ser construídos, que têm presença material. No entanto, sempre que a gente constrói um edifício, a gente também constrói o vazio que está dentro dele. Na verdade, a gente constrói os limites desse vazio e dá forma para os limites desse vazio, para o contorno que o cerca e para as passagens que permitem conectar esse vazio com outros vazios que estão ao lado, próximos ou fora do edifício. Então, a forma do oco, do ar, do espaço que é contido pelo edifício é dada justamente pela forma daqueles elementos concretos que são o limite desse espaço. E o limite desse espaço é o que a gente costuma chamar de forma, mas eu quero romper um pouco com essa dicotomia forma e espaço e propor a vocês que o espaço também tem a sua forma. E a gente vai tentar justamente olhar para a forma do espaço, para a forma do vazio. Entender como que ele definido geometricamente, como que ele se conecta com os outros espaços. É importante entender que, assim, apesar de ser essa coisa vazia, cheia de ar, o espaço é talvez um dos aspectos mais relevantes da arquitetura, na medida em que, claro, é ali que a gente vive, é o vazio por onde a gente transita, o espaço que a gente habita, e, e esse vazio, ele muitas vezes define aspectos fundamentais da nossa vida. Se eu estiver dentro de uma cela, de uma prisão, e eu não puder acessar o espaço que está fora dela, pronto, aquele ali é o espaço do meu mundo. Eu posso me perder dentro de um labirinto, ou posso daqui a pouco não ter um espaço que seja meu, onde eu possa me sentir acolhido, que eu possa entender como sendo uma casa e, portanto, a ausência desse limite pode ser um problema, pode ser provocar uma experiência radicalmente insegura. Ou seja, o modo como os espaços da nossa vida são construídos, segregados, conectados ou não com os demais, estabelece uma série de aspectos
muito radicais e fundamentais do nosso ambiente. Então, há quem diga que a coisa mais importante na arquitetura não são as coisas concretas erguidas, fisicamente perceptíveis, mas sim, né, a forma e as relações entre os vazios que a gente habita. Tá? Bom, e a gente vai tentar, de certo modo, nessa aula aqui, tentar olhar para isso, tentar positivar esse vazio que às vezes é visto como o negativo da arquitetura, o que não está, né? É, o que é definido por ela é, e que é a outra face, né, da moeda da arquitetura. Então a gente vai querer olhar para o oco, né, para aquilo que é, para a forma daquilo que é o espaço que a gente vê através. Tá? Bom, talvez a gente possa começar tentando entender algumas particularidades sobre a noção de espaço em arquitetura. A noção de espaço em arquitetura ela difere da noção de espaço na física, por exemplo. O espaço arquitetônico ele é um espaço que é percebido, entendido, dominado. O espaço arquitetônico ele pode ser apenas insinuado a partir de elementos. Então, se a gente imaginar que uma pessoa chega, por exemplo, num deserto e traça com algumas pedras um retângulo e, e se ajoelha ali, orientado para a Meca e reza, né, aquele retângulo, aquele pequeno tapete construído de pedras, né, ele se tornou sagrado e tem um super significado. Né? A mesma coisa não poderia ter sido feita sem aquele retângulo, pois é necessário um espaço que se possa chamar de sagrado nesse caso. Essa anedota eu ouvi de um professor para explicar assim, o que pode constituir um espaço arquitetônico. É a sua forma, mas também a nossa percepção, né, da forma do espaço e, eventualmente, o valor que a gente atribui e o significado que a gente atribui a esse espaço. O que interessa destacar aqui é que bastou um plano no chão para que um determinado espaço fosse entendido, percebido. Então, o Xing começa a falar nesse capítulo, Forma e Espaço, sobre os elementos definidores do espaço, né, justamente por aquele retângulo, aquele quadrado traçado no chão, dizendo que às vezes basta, né, essas 4 linhas ali para mudar toda uma percepção de domínio, de entendimento do espaço. Pensem numa cancha de futebol, numa linha traçada na areia que diz, olha, daqui esse é o limite, daqui você não passa. Então, às vezes, a importância, o entendimento do espaço da arquitetura é um pouco o entendimento desse espaço da vida, né, dos domínios e limites traçado por elementos que são muitas vezes muito, muito singelos. Né? E aí o Xing começa a mostrar planos horizontais, rebaixados, elevados, né, ou às vezes sobre a nossa cabeça, que, como eu disse, insinuam os espaços. É claro que, em falando de arquitetura ou de edifícios, né, de espaços de vivência construídos deliberadamente para que possam ser habitados, a gente vai encontrar, assim, na maior parte dos casos, espaços constituídos por paredes, chão e teto, né, bastante definidos, mas, claro, não é sempre esse o caso. Então, o Xing, ao longo de todo esse capítulo, ele percorre uma série de situações, de possibilidades no manejo dessa caixinha, desse pequeno cubo deformado, né, achatado, que a partir dos elementos que podem definir esse pequeno cubo, que é o espaço arquitetônico prototípico aí dele. Né, só com arestas, com um plano no chão e uma paredes em L, paredes paralelas, e assim ele vai. É muito interessante, dá muitos exemplos, é legal a gente, se vocês tiverem interesse, dar uma percorrida aí.
Então, eu quero, antes de começar nos itens de análise, né, deixar registrado assim que né, que a definição do espaço arquitetônica ela é muitas vezes não totalmente precisa, né, e não totalmente é, definida em termos do que é contido e o que é deixado de fora de um determinado espaço. As fronteiras do espaço arquitetônico, como eu sugeri antes, podem ser insinuadas, sugeridas, borradas. Tá? Então tenham isso em mente, eu acho que vai ser importante, depois a gente vai voltar para esse tema. Tá? Vamos lá. Agora sim, os elementos de análise. A proposta para começo de trabalho aqui é que a gente faça uma identificação de dois tipos de espaços, que são talvez importantes de se entender conceitualmente. Primeiro a ideia de recinto e depois a ideia de espaços contínuos. Então a gente vai mostrar, a gente vai pedir que todos vocês identifiquem, né, nas suas plantas, nos seus volumes, nos seus cortes, né, onde estão os recintos, né, os espaços que são compartimentados, a gente podia chamar também de compartimentos, né, e aonde o espaço da arquitetura, especialmente o espaço interior do edifício, onde que ele é percebido como um contínuo, com limites que se estendem para além, muitas vezes, da nossa visão. No caso da casa que eu estou mostrando aqui, o recinto está claramente definido por esse retângulo, é o que a gente vê na foto, é uma cozinha, né, e está aqui, chão, teto, 4 paredes. Claro que existem aberturas, portas, passagens, né, não é um recinto totalmente estanque, ele se conecta com o recinto que está logo ao lado, mas é muito facilmente perceptível, né, assim, que existem limites. É, é, definidos e, em alguns casos, sugeridos, insinuados aqui no caso dessa porta que não tem uma folha para fechar, né? Essa passagem. Essa casa, por acaso, é feita apenas de recintos. Você tem uma sala, um espaço de escada, uma cozinha, lá em cima você tem um quarto, depois tem outro quarto, depois tem um banheiro e assim vai. São sempre recintos de planta retangular, conectados uns aos outros. A gente vai tentar opor o recinto à ideia do espaço contínuo. Tá? O espaço contínuo é aquele que se estende, muitas vezes, para além dos nossos olhos. A gente está falando aqui da ausência, não é a total ausência de limite entre o espaço interno da arquitetura e seu exterior, mas é a ausência de fronteiras claras entre um espaço e outro. Então, nessa casa do arquiteto Louis Kahn, a gente identifica aqui um espaço que pode ser entendido como uma espécie de sala de estar, aqui na frente da lareira, né? Que, assim, eu não sei exatamente onde ele se interrompe e onde começa o outro espaço do escritório, onde está a escrivaninha, ou ainda o outro espaço que é o espaço de jantar, onde tem uma mesa para se fazer as refeições, né, e dele eu vou passando para o espaço da cozinha, que está aqui atrás dessas paredes, e claro, a gente consegue entender que tem uma fronteira mais clara no caso dessas passagens aqui, porque existe um estreitamento do espaço, né? Mas não tem nenhuma porta, nenhum pórtico, nenhum degrau, nada que assim muito mais claramente defina onde é a passagem de um para outro. Especialmente se a gente identificar que essa parede aqui não vai até o teto, né? Então aqui a gente está falando de diferentes ambientes que estão todos, de certo modo, acumulados dentro de um grande volume de vazio, que pode ser descrito como uma espécie de grande recinto, se quiséssemos, né? Mas o que nos interessa na hora de analisar um projeto como esse é dizer que, olha, aqui existe uma continuidade espacial. Aqui existe uma planta que é aberta, né? Porque eu consigo transitar de um espaço para outro sem
assim, com liberdade. Tá? Então essa ideia da continuidade, sei lá, às vezes eu gosto de pensar ela como assim, se eu fosse um pássaro, né? Se entrasse aqui um passarinho, ele poderia transitar por onde no edifício, né? Sem encontrar nenhuma porta, nenhum limite que, né, que definisse uma barreira clara para o espaço. Né? Então essa é um pouco a ideia da continuidade espacial, uma espécie de vazio contínuo. Né? Nesse contínuo transita som, transitam odores, né? Transita o ar. Então é muito diferente de um espaço em que você vai lá e fecha ele com uma porta e define claramente uma separação. Tá? Então a nossa expectativa é que vocês possam, dentro da planta de vocês, e depois vamos ver uma perspectiva de volume interno, que vocês possam definir onde é que estão os recintos, os compartimentos, e aonde está o espaço que é contínuo. Tá? Então essa é uma maneira de grafar isso. A gente aqui identifica que existem na casa em Ribeirão Preto 3 quartos, né, todos com portas, né, o espaço da intimidade, é um domínio de cada uma dessas pessoas, do casal, e também existem os banheiros, né, que também são espaços de intimidade, que você normalmente tem porta com chave, inclusive há banheiros que são do domínio do próprio quarto aqui dos pais e banheiros que são compartilhados. Né? É, assim, numa leitura da planta, não fica difícil da gente ver que tem espaços que são mais segregados do que outros, como por exemplo o espaço da cozinha, que é protegido também aqui por paredes que não vão até o teto, né? Por isso a ideia de uma espécie de continuidade espacial. Talvez eu pudesse até ser mais preciso na descrição e transformar essas paredes num, assim, deixar de pintá-las, fazer um espaço branco, dizendo que tem espaço contínuo por aqui e por aqui, mas existe uma barreira que define. A mesma coisa acontece aqui. Tá? Mas depois a gente vai falar um pouco sobre a relação entre espaços. O importante nesse primeiro momento é identificar onde que existem os compartimentos, esses domínios estanques aqui do espaço. Né? E depois a gente vai ver que existe normalmente uma coincidência entre domínios estanques e os espaços da intimidade, que também vão ser descritos na categoria 6, mais adiante. Né? Só para finalizar, né, os comentários, aqui também tem um espaço que é um escritório, que está contínuo em relação à cozinha, por exemplo, mas que facilmente, né, pela organização formal do edifício, ele poderia se tornar mais um compartimento, mais um pequeno quarto, né, se nascesse mais um filho, vamos lá, através do posicionamento de uma parede. Então, não é raro que a gente organize os nossos compartimentos e espaços contínuos, tendo em vista a possibilidade de seguir compartimentando o espaço, né, criando mais limites e recintos, ou, por outro lado, eventualmente remover limites, remover paredes e aumentar a continuidade espacial. Ou seja, a arquitetura ela contém essa possibilidade de certo modo, flexibilizar a definição do que é o recinto e do que é uma continuidade espacial. Especialmente se a gente lembrar, né, a partir do tópico estrutura, que as paredes não necessariamente têm a função de sustentar o edifício. Nesse caso, são 4 pilares que sustentam o edifício. Então, a rigor, se eu quiser vir aqui, botar abaixo todas as paredes dos quartos e fazer aqui um grande quartão aqui no fundo, assim, é possível do ponto de vista da estrutura. Então, a ideia que está atrelada à noção de estrutura independente, que é uma ideia muito importante, é a ideia de planta livre, né, que a gente viu um exemplo muito contundente naquela casa do Le Corbusier, a casa Corruchet, em La Plata, que tem aquelas paredes curvas. Né? Ali temos uma planta livre. Ela é livre em que sentido? Existe a possibilidade de eu desenhá-la de várias maneiras.
assim como existe a possibilidade de eu romper com todos os compartimentos, né, e tornar esse pavimento, aqui no caso dessa casa, né, é um pavimento totalmente contínuo, sem nenhum compartimento, né, ou eventualmente mantendo apenas os banheiros. Então, a ideia da estrutura independente, viabilizando a noção de uma planta livre, que pode ser compartimentada, mas que também pode abarcar um grande espaço contínuo. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre planta livre, vou mostrar onde uma referência mais clara pode ser apresentada para vocês. Tá? E bom, aqui embaixo, só para finalizar, né, no pavimento inferior, aquele dos pilotis, o único compartimento de fato que a gente tem são esses dois espaços de serviço ali, um lavabo, um banheiro, aliás, e um pequeno depósito, que são contidos por paredes. Assim, fora isso, todo aquele espaço inferior ele é livre, né, para transitar. Normalmente é essa a característica perseguida pelos pilotis. Bom, como eu comentei com vocês, a gente pode também usar uma representação tridimensional para mostrar isso, né? Então aqui tem uma perspectiva feita de maneira esquemática, com a apresentação da, de alguns dos limites do espaço, para a gente conseguir tentar entender onde estão os compartimentos e onde está a continuidade, né? E aqui uma representação mais legal ainda com as cores, né? Então o vermelho rosa forte mostrando os compartimentos e o rosa mais lavado mostrando a continuidade espacial. Agora eu vi que faltam os pilares da parte de trás do edifício, mas paciência, é isso aí. Então essa é uma representação que eu acho que é muito legal da gente fazer, de vocês fazerem, se já tiverem feito outras perspectivas isométricas, adotar essa mesma base para fazer uma descrição do espaço do ponto de vista volumétrico. Tá? E essa casa é uma casa que tem o pé direito contínuo, né? Chão e teto são paralelos, mas existem muitos projetos em que a altura do espaço varia. E é aí que essa descrição volumétrica pode fazer uma grande diferença. Tá? A gente vai ver alguns exemplos de projetos que têm diferentes alturas e, e entender essas diferentes alturas espaciais pode ser um aspecto muito, muito, muito importante da análise dos recintos e da continuidade. Às vezes a continuidade é vertical, às vezes o vazio ele no eixo Z. Então fica essa recomendação em especial nesses casos para que se faça uma descrição volumétrica do espaço vazio. Né? E assim como, ao invés de usar planta ou ao lado da planta, nesses casos também é interessante apresentar um corte com o mesmo tipo de representação, de continuidade de compartimentação. Tá? Super, super recomendado. O corte para mostrar as diferentes alturas. Bom, então essa é a primeira parte da análise de espaço. A segunda porção da análise de espaço diz respeito ao tema relações espaciais. Tá? Esse tema indica que, havendo diferentes compartimentos ou diferentes ambientes dentro de um espaço contínuo, né, existem distintas maneiras da gente estabelecer relações entre esses espaços. Né? Eles podem ser mais ou menos ligados a partir de um terceiro espaço. A gente vai tentar entender, junto com o Xing, como que os espaços podem se relacionar. Tá? E isso ele discute nesse quarto capítulo, que ele chama de organização, ele abre o capítulo com esse tema, e depois ele vai avançar assim, sobre a distribuição dos diferentes espaços e como que eles se relacionam dentro de conjuntos maiores. Né? Então,
Ele tá falando sim de espaço, mas ele está introduzindo um assunto que é um pouco mais, que diz respeito a estruturas um pouco mais extensas, por isso que está nesse outro capítulo. Tá? Então a gente também vai tentar disponibilizar para vocês ele. E vai ser em português, eu botei em espanhol porque era a imagem que eu tinha, era melhor na minha edição em espanhol aqui, digital. Bom, outra referência, e aí assim, é super recomendada, tá? É que vocês assistam esse outro vídeo do canal Materiais de Projeto, do professor Edson Mafuz, né, e que tem esse nome assim, bastante explícito, Algumas Maneiras de Pensar o Espaço Arquitetônico nos séculos 20 e 21, onde ele vai introduzir, explicar, talvez melhor do que eu, certamente melhor do que eu, alguns dos conceitos que eu vou trazer aqui nessa aula. O conceito da planta livre, ele vai falar dele, da noção de recinto, ele também vai falar, a planta aberta, que eu vou tocar a seguir. Então, ele em parte também contém o conteúdo didático que a gente está trabalhando e traz algumas coisas a mais, né? E então é super recomendado que vocês assistam e assistam com atenção. Tá? Bom, vamos adiante então. Nessa classificação aí que o Xing faz, eu vou voltar aqui, de tipos de relações espaciais, assim, importa menos que vocês entendam, é, lembre dos nomes, né? Esse aqui é contíguo, esse é conexo. Isso não é tão importante, a classificação em si. O mais importante é entender, né, olhando, né, para as imagens, do que se trata. Tá? É, até porque essa é uma classificação que não assim, universalmente compartilhada. Tá? Então vamos lá, começar como é que espaços podem se relacionar dentro de uma estrutura arquitetônica. Né? A primeira noção é de espaço dentro do espaço. Tá? Aqui a gente revisita aquela noção de adição, né? Então é uma forma que absorve a outra, então a relação de adição, uma é adicionada à outra, só que uma está dentro. Né? Então, agora, vamos entender como é que é isso dentro de uma perspectiva, agora não da forma, né, mas uma perspectiva do espaço, ou seja, do vazio que está ali. A ideia é que em determinadas arquiteturas a gente vai encontrar espaços contínuos que cercam determinados recintos. Então, o recinto interior ele tem algo de especial lá dentro, ou que está escondido, que não quer ser mostrado, ou que quer ser exaltado e tornado especial. E esse recinto interior ele está cercado por um vazio que, por sua vez, é definido pelas paredes externas do edifício. Né? Então, alguns exemplos, essa é a casa de vidro do Philip Johnson, ela é assim contemporânea da casa da Farnsworth, do Mies van der Rohe, construída um pouco antes, mas projetada um pouco depois, assim, a referência ao Mies van der Rohe é clara aqui, e são dois projetos que contêm essa ideia de um volume dentro do volume. E em ambos os casos, esse volume interior ele guarda um espaço de serviço, nesse caso, um pequeno banheiro. Né? Então, o que o espaço dentro do espaço guarda é algo que é um recinto, é um compartimento que depende de intimidade, né, de proteção para ser usado. E então a ideia do espaço dentro do espaço é construindo um recinto dentro de uma planta marcada pela continuidade espacial. É um espaço ao redor, aqui contém um escritório, uma cama, uma espécie de sala, um balcão de cozinha, né, numa planta livre, né, numa planta aberta, né, ao redor, no espaço contínuo ao redor daquele pequeno compartimento. Outro exemplo, uma casa muito querida e pouco conhecida, é a casa de Orinda, do arquiteto Charles Moore.
Mafuz fala dela na aula. Então, outro exemplo é onde o espaço dentro do espaço é um espaço que está insinuado, né? Está definido, ele não tem compartimentos, ele tem marcado por 4 colunas e uma aparente cobertura que na verdade é uma clarabóia que dá acesso ao exterior do edifício, trazendo luz, né? E existem duas dessas situações, uma que é uma banheira, né? Um espaço de banho, e outra que é um espaço da sala, né? Um espaço de estar, onde existe mais iluminação, conexão com o exterior. Então aqui esse tipo de relação é chamado nesse contexto de edícula, que significa pequena edificação, edifíciozinho. Então existe essa ideia de que o grande edifício pode conter dentro dele um outro pequeno edifício onde coisas especiais estão acontecendo. Muitas vezes o altar de uma igreja é chamado de uma pequena edícula. Outro nome que se dá para isso é baldaquino. É um pequeno espaço protegido, destacado, tornado especial, né, dentro de um outro vazio muito maior que ele. Tá? Então a ideia da absorção de um espaço pelo outro. Né? Então vê que são as mesmas relações formais que a gente viu naquela relação de uma forma absorvida pela outra, só que aqui a gente está falando da forma do vazio. Né? Por isso que aquela ideia de oposição entre forma e espaço que eu não compro muito. Quer dizer, aqui a gente está falando de relações formais, na verdade, entre dois volumes de ar, né? Um dentro do outro. Bom, vamos adiante para o próxima classificação de relações entre espaços, é a ideia de espaços conexos. Né? É como se houvesse uma espécie de continuidade entre um espaço e outro, né? Mas essa continuidade se dá a partir de uma espécie de interseção entre os vazios, ou de uma conexão franca e visível em que dois espaços diferentes são percebidos. Né? Você vê espaço 1, vê espaço 2, e aí tem um trânsito de conexão entre eles. Então, e aí eu dei um subtítulo para esse capítulo, que é a planta aberta. Tá? Aí eu vou explicar um pouco isso. Essa aqui é o exemplo de uma casa do arquiteto Frank Lloyd Wright, uma casa usoniana. Eu acho que o Mafuz fala dessa casa especificamente na aula dele, que eram pequenas casas que o Frank Lloyd fez para proprietários com menor poder aquisitivo. Ele, inclusive, tinha um limite de orçamento que ele estabeleceu para esse tipo de pequena casa. E uma das características, além dela ser pequena, né, é que haveria continuidade espacial. É uma característica arquitetônica. Então aqui você vê claramente que existe uma sala de estar, que tem uma lareira, e ela se conecta visualmente com essa sala de jantar que se conecta com a cozinha que está logo atrás dessa lareira, que apesar de ter um recinto, né, insinuado, não tem porta. Né? E ao mesmo tempo você vai vendo aqui, tem conexão com o corredor que vai levar para os quartos, e está faltando a escada na planta, mas tudo bem. E esse corredor que vai levar para os quartos também não tem nenhum tipo de porta, e você vê até que, então, assim, a ideia de uma casa pequena, mas cujos espaços, os diferentes compartimentos não encontram mais limites, né, não existem, não são mais pensados como compartimentos, em especial no que diz respeito à sala de estar, cozinha, espaço de circulação, nessa foto aqui, ó, né, isso cria uma nova percepção espacial, uma percepção de continuidade. Então, a ideia dos recintos contíguos, né, ou dos espaços contíguos, é muito facilmente percebido aqui. E eu acho que é importante aqui ressaltar que não se trata de uma grande caixa vazia gigante, porque a gente pode perceber o espaço da sala de jantar como uma espécie de alcova. Uma espécie, ela tem um pé direito mais baixo, ela tem alguns limites assim, físicos, outros limites insinuados, que é justamente pelo pé direito mais baixo, tem uma ideia
né, de uma espécie de limite nessa posição que eu estou marcando aqui, e que cria uma sensação de aconchego, ou seja, não é difícil de perceber esse espaço aqui como o espaço da sala de jantar, né? Desculpa, tá. O espaço da sala de jantar, a gente vê ele como espaço, mas ele tem continuidade. Então a ideia do espaço contíguo é o espaço que tem continuidade em relação ao outro, né? E tradicionalmente se dá um nome para esse tipo de fenômeno aqui, de configuração, se dá o nome de planta aberta. Tá? É essa invenção, entre aspas, de Frank Lloyd Wright, arquiteto americano, que, que é um precursor, ou né, um dos primeiros arquitetos da arquitetura moderna, que foi estudado pelos europeus que depois vieram a desenvolver outras maneiras de pensar arquitetura no século XX. Então, essa casa é de 36, se não me engano, mas ele já pensava esse tipo de relação espacial já lá no século XIX, entendeu? Antes de entrar no século XX. Bom, outro exemplo em que a gente vê espaços contíguos, né, é essa casa do Alberto Campo Baeza, onde, se eu quiser usar aquela dica do passarinho, né, o pássaro que entra aqui, sobe, passa lá por esse outro espaço aqui, e depois vai lá para cima, né, ele pode fazer esse trajeto todo. Então a gente vê que existe uma grande continuidade espacial na vertical nessa sala, que é contínua, né, ao espaço desse outro ambiente, que é uma espécie de escritório que tem uma relação de contiguidade com o espaço dessa sala íntima lá em cima, né? Então, desculpa, gente. Depois, então, essa noção de continuidade de espaço, de percepção de um outro espaço que está próximo e conectado, esse tipo de relação que o Xing mostra. Então aqui a gente não tem uma interseção, né? Tem na verdade uma justaposição de vazios, né? Mas tem uma continuidade a partir das linhas de visão, certo? Então né, é outra maneira. E olha aqui, ó, aqui tem um compartimento bem definidinho, separado do jogo atrás dessa parede aqui. Né? Então na hora de pensar na planta, assim, na análise de continuidade e recintos, né? Tudo isso aqui seria desenhado como continuidade, esses espaços aqui que têm conexão, e esse aqui como um recinto. Tá? Vamos adiante. Então, aí, vamos para o outro item, que é espaço contíguo. Ó, até eu estou fazendo confusão nos nomes, né? Esses aqui são espaços conexos, eles estão conectados. E a ideia do espaço contíguo, né, é o espaço justaposto, lado a lado, em que há uma espécie de pequena passagem. Tá? Até talvez a gente pudesse dizer que isso aqui deveria estar na categoria outra, espaço contíguo, mas assim, não importa muito. Né? O que eu vou destacar nessa categoria aqui é, em especial, a relação entre espaços que são percebidos como recintos, tá? Com uma definição territorial, assim, digamos, bastante clara, em alguns casos de maneira bastante destacada, em outros, assim, mais insinuados, mas eles são justapostos e existe algum tipo de passagem definida entre eles. Então, a ideia de um espaço que se conecta com outro através de uma porta, né, é o exemplo desse tipo de espaço contíguo. Então, são compartimentos, né, que se conectam e aí se trata aqui, né, de entender o tamanho da porta, de entender como que se dá a passagem de um para outro. Tá? Então, o exemplo que eu trago, eu trouxe um só, eu acho, que é a ideia que também está falada na aula do Mafuz, que é a ideia do enfilade, que é a ideia de que você pode ter um espaço conectado no outro em fita e a passagem, né, pode se dar ou através de uma porta pequena, né, ou às vezes de um grande pórtico, né, e você
assim, nem por isso deixa de perceber onde começa e onde termina um espaço, onde começa um espaço e onde termina o outro. Então, a ideia do espaço contíguo é a possibilidade de uma conexão com assim, uma passagem clara e definida. A porta sendo o exemplo, digamos assim, de maior restrição, né, e talvez aqui a ideia da sequência de colunas ou de uma parede que mais ou menos marca, né, onde começa e onde termina, é, é o exemplo de onde a coisa está mais conectada, mais francamente conectada. Né? Então, vocês vão identificar nos projetos de vocês quais são as relações espaciais entre os diferentes ambientes. Tá? Podem ser relações entre um compartimento, entre um recinto e o espaço contínuo, ou pode ser a relação entre dois espaços contínuos que estão é, conectados, que estão conexos ou que estão contíguos, no caso do que a gente está vendo aqui. Tá? Então, talvez eu não tenha deixado isso claro, né, mas esse segundo item de análise, relações espaciais, é onde vocês vão descrever algumas situações que vocês identificam nos projetos de vocês, onde dá para destacar o que há de especial na relação entre dois espaços. Tá? A expectativa é que vocês procurem dentro dos espaços, dentro das relações espaciais dos edifícios que vocês estão trabalhando, diferentes maneiras de separar um espaço do outro, ou diferentes maneiras de juntar um espaço ao outro. Tá? É um pouco isso que eu espero que vocês façam nessa categoria. E pode ser feito a partir de foto, pode ser feito a partir de perspectivas esquemáticas como essa. Tá? Então, eu diria que pelo menos 3 situações deveriam ser destacadas, tá? Em cada projeto. Então, vamos lá, para um último exemplo de relações entre espaços, né? Talvez alguns projetos vão identificar esse tipo de relação. Espaços conectados por um espaço comum. Então, existe aqui, né, um espaço 1 que é importante, o espaço 2 que é importante, e um terceiro espaço que se liga com esses dois, que conecta, que serve de passagem. Né? Muitas vezes é um espaço destinado justamente a esse propósito, né? De distribuir, ou de conectar, ou de ligar. Então, o exemplo que eu trago é essa casa do escritório brasileiro, Brasil Arquitetura, mas é na Finlândia, chama Vila Isabela, em que existe um eixo de circulação, que é uma espécie de grande corredor aqui, né, que a gente está vendo ele aqui, ele é todo envidraçado na cobertura e na lateral, e ele percorre a casa toda, ao lado dele tem uma parede de pedra, eu usei ela como exemplo do elemento do princípio de ordem dado, né, elemento de referência. Agora a gente está vendo como que esse espaço ladeado por esse elemento de referência é também um espaço que conecta. A gente tem ele fazendo essa forma aqui, depois ele é um L também, que vai conectar com esse pequeno escritório lá. Né? E os outros espaços, que são, digamos assim, os mais importantes da casa, a sala de jantar com cozinha, os quartos, todos eles são ligados por esse espaço de conexão. Tá? Então, a relação entre o domínio dos quartos e o domínio da cozinha aqui, ó, se dá por esse espaço de conexão. Tá? Então, gente, é isso. Assim, poderíamos falar muito mais coisas sobre espaço, mas a ideia não é atolar vocês com tarefa. Então, recapitulando, o que tem que ser feito nessa categoria? Né? Primeiro, identificar os espaços que são recintos ou compartimentos, né? E diferenciá-los dos espaços que são contínuos. Né? Depois, descrever algumas relações entre espaços da casa. Então, e espaços internos, né? Então, vocês vão mostrar espaços que são conectados por um terceiro, ou dois espaços que são contíguos, eles estão lado a lado e tem uma pequena passagem entre eles,
ou espaços que são conexos, né, que eles se misturam um ao outro, a gente não sabe direito onde um termina e onde o outro começa, ou ainda essa ideia do espaço dentro do espaço, né, espaços absorvidos dentro de um grande vazio. O Mafuz ainda vai falar do espaço neoplástico, que é uma outra descrição que ele faz, mas que é algo que vai mostrar exemplos muito parecidos com a noção de espaço conexo, que o Cheng descreve aqui. Então, eu acho que dá para usar o termo espaço conexo. Certo? Então, essa foi a categoria espaço. Vamos para a seguinte. Tá? Categoria uso. Não é por acaso que a gente larga essa categoria por último. Ela muitas vezes é a maneira que vocês, como ex-leigos na arquitetura, pessoas que viveram em arquiteturas a vida inteira, mas que assim talvez não tenham sido educadas para pensar sobre isso até entrar na faculdade, né? A dimensão do uso para leigos é talvez aquela que é mais fácil de apreender, né? Porque a gente assim, tem muitas relações com os espaços que a gente habita, relações afetivas, relações de domínio, de propriedade, mas, assim, via de regra, a mais que salta aos olhos é a relação de uso, né? A gente sabe dizer para que as coisas servem dentro da nossa casa, em termos da destinação de uso de cada espaço. Esse aqui é um banheiro, isso aqui é o quartinho da bagunça, esse aqui é a sala da TV, essa aqui é o quarto que eu compartilho com meu irmão. Então, o caráter do uso, a destinação de uso de cada espaço é facilmente apreensível. Então, se a gente largar para vocês uma análise de arquitetura assim, sem dar nenhuma orientação, por experiência a gente sabe, começa por aqui. Vem uma descrição funcional da arquitetura. Tá? E a gente quer justamente diluir um pouco a força disso, dessa noção de uso, né? Botando todos os outros aspectos que a gente trabalhou antes à frente da noção de uso. Isso não quer dizer que ela seja menos importante, né? É uma dimensão fundamental da arquitetura, né? Mas a gente precisa antes pensar como arquiteto, ver a forma, entender espaço, entender estrutura, e aí, agora sim, falar um pouco do sentido de uso e, e, e de funcionalidade que os espaços e a forma têm. Então vamos lá. De maneira bastante objetiva, né, a gente vai falar sobre as categorias que vocês vão abordar nessa grande categoria uso. Tá? Setorização é a primeira, depois deslocamento e permanência, e depois mobiliário e dimensionamento. Bom, a noção de setorização diz respeito justamente à descrição do propósito de uso de cada espaço. A gente vai usar uma classificação, eu vou propor aqui dois tipos de classificação, uma mais simples e outra mais complexa, e depois um terceiro tipo ainda, de maneira de descrever os espaços. Vamos ver o que diz a respeito. A primeira delas é essa setorização mais, assim, mais esquemática, né? Que divide a destinação de uso dos espaços entre o setor social, o setor de serviços e um setor íntimo. Tá? Numa pequeníssima residência, a gente podia falar assim: o setor social é a sala, o setor íntimo são os quartos, e o setor de serviços é banheiro, cozinha. Tá? Então, essa é uma possível classificação funcional dos espaços de uma casa. Notem que eu deixei de fora na planta os espaços destinados exclusivamente ao deslocamento, à circulação. Tá? Então não é que eles não tenham funcionalidade, mas eles têm, digamos assim, um caráter de trânsito e não de permanência. Então quando a gente fala de setores,
a gente pode ou não incluir os espaços de circulação dentro dos setores. Tá? Eu, nesse caso, escolhi deixar de fora. Tá? Bom, essa é uma setorização muito básica, tá? E eu vou propor a vocês um exame um pouco mais detalhado disso, tá? Como alternativa. Tá? As minhas turmas eu peço que façam dessa maneira, tá? Que é a seguinte: a setorização contém, né, espaços de serviço, social e íntimo, mas também contém outros espaços. Vamos ver o que tem aqui. Primeiro, a noção do espaço social. Né? Aqui nessa casa, né, a gente tem o espaço social onde está a sala de estar, que é o amarelo ali, né, mas também tem uma continuidade espacial com o espaço de comer, que é espaço de jantar, e um escritório, um espaço de leitura, biblioteca que está atrás dessa parede aqui que eu estou marcando, que é uma parede que não vai até o teto, que é né, uma divisão espacial. Olha o espaço contíguo aqui, né? Então, tem uma continuidade e uma espécie de barreira aqui. Tá? Bom, eu estou chamando tudo isso aqui de social porque eu estou falando, na verdade, ó, de um setor, de uma zona da casa. Não quer dizer que o que acontece aqui é a mesma coisa que acontece lá. Tem diferenças, tá? Mas, então tem uma espécie de simplificação, não é um detalhamento absurdo, né? Assim, é um grande setor. Né? E normalmente o setor social abarca também esse tipo de espaço, que é o espaço de jantar, que via de regra está, assim, comporta um uso que também é social, que é comer. Né? A gente come junto, então, ao redor de uma mesa. Bom, aí eu destaquei daquela categoria serviços, eu destaquei a cozinha. Por quê? Porque a cozinha, ela costuma poder transitar entre, em algumas casas, né, numa zona mais de serviço, onde ela está destacada, ela faz parte, digamos assim, numa retaguarda de produção de alimento, de limpeza e tal, e não se mistura com os espaços sociais da casa. Né? Mas em outras residências, ela está misturada com o espaço social da casa, ela está muito próxima, em alguns casos ela até é o centro do espaço social da casa. Né? Dependendo do projeto, a relação da cozinha com o social ou com o serviço é uma ou outra. Então, eu estou propondo aqui na nossa análise que a gente destaque a cozinha como um espaço específico, como uma categoria própria de produção de alimento, mas também potencialmente de, né, lugar de encontro, de troca. Então, a minha sugestão é que vocês façam essa análise entendendo não só onde está a cozinha, mas que vocês possam descrever ou mencionar como que é a relação da cozinha com os outros espaços, em especial os serviços e o, o espaço social. Bom, aí em seguida vem aqui na minha legenda espaço de serviço. E aí diz respeito àquilo que é estritamente, vamos lá, a retaguarda da casa, onde tem a área de serviço, onde eu lavo roupa, onde tem eventualmente tem um depósito, uma despensa, né, onde a coisa, onde a casa, assim, espaços necessários para a casa funcionar. Tá? Então, muitas vezes esse espaço está próximo ali na cozinha, do ladinho dela. No caso da casa em Ribeirão Preto, ele está lá embaixo. Né? Tem um espaço ali que é um depósito, tem uma lavanderia que é aberta, um tanque ali, tem um banheiro específico para esse espaço ali. E pronto, ele não está junto da cozinha, né? Está lá embaixo. Então a descrição é nesse azul meio verde aí. Bom, depois a minha proposta de destacar os banheiros, né? Os banheiros que não são aqui na primeira setorização, eles tá tudo dentro do serviço, né? Aqui eu estou chamando banheiro de banheiro, tá? E aí a intenção é que a gente possa identificar qual a relação entre os banheiros e os espaços íntimos, os banheiros e os espaços sociais, porque existem
muitas vezes, em algumas casas, banheiros específicos, né, para o espaço íntimo, às vezes ele faz parte dentro do domínio de um dormitório, vira uma suíte, mas também existem os lavabos, que são banheiros sem chuveiro, né, então talvez nem devêssemos chamar de banheiro, mas sanitário, né, que você tem uma privada e uma pia, e ele muitas vezes está conectado com o espaço social. No caso dessa casa, é esse espaço aqui, ó. Então, existem projetos em que você tem um exemplo desse aqui, ó, lá no social, né? E assim, e aqui eu babei de não ter botado o banheiro azul aqui embaixo, tá? Equívoco, erro meu. Então esse banheiro deveria aparecer em azul e a gente poderia ver que os banheiros, né, estão distribuídos em diferentes posições da casa, né? Essa, essa zona, setor social aqui contém também o seu banheiro. A ideia de destacar eles era justamente a gente ver onde que os banheiros são distribuídos. Tá? Bom, finalmente não. Seguindo, tem os espaços íntimos que, assim, a gente via de regra são os dormitórios da casa. Tá? Poderíamos ter aí, sei lá, uma sala de estudos específica, uma espécie de closet que está dentro do domínio do dormitório. Tudo isso entra na zona íntima. Tá? E, finalmente, aquele espaço de trabalho, que também, assim como a cozinha, às vezes é um espaço meio coringa. Às vezes esse espaço de trabalho tá destacado no outro volume fora da casa, como na Vila Isabela, que a gente acabou de ver. Às vezes ele é um domínio dentro de um espaço contíguo, de uma continuidade espacial, ele está ali com uma espécie de território ali dentro. Então é interessante que também algumas casas vão contar com esse tipo de espaço de trabalho e é legal ali você marcar. Às vezes pode, né, fazer uma bola, um círculo e tal, dizendo, aqui é o domínio do trabalho, mas não existe um compartimento específico em relação a ele. Tá? No caso da casa em Ribeirão Preto, ele está marcado como retângulo porque ele tem esse alinhamento aqui, né, dessa parede que a gente consegue entender que a partir daqui, né, digamos assim, como se eu tivesse mudado de território, entrei no espaço de trabalho aqui. Bom, finalmente eu queria destacar para vocês que é importante ao fazer essa análise aqui, não apenas sair pintando as cores, identificar o que é o que, né, mas que é importante também vocês entenderem e falarem para a gente, que entenderam, qual a relação em termos do domínio de uso do espaço, no que diz respeito à noção de intimidade e, e, e o caráter público ou social que os espaços podem ter. Dizendo de outra maneira, vocês devem ter noção da relação entre público e privado, né? Então, o espaço da rua é o espaço público, todo mundo está livre para andar ali. E quando você entra num domínio de um espaço privado, já não é todo mundo, né? Você, muitas vezes, sei lá, se você entra numa loja, você está convidado a entrar, mas aquele espaço é privado, né? Então você está num domínio que, em alguma parte do dia, ele vai ser fechado, né? Ele tem uma propriedade, eventualmente, você até pode ser impedido de entrar, né? Você não entra num consultório, você não entra na cozinha de um restaurante, assim, existe uma noção de que o acesso das pessoas, né, não é franqueado de maneira igual a todos os espaços. Tá? N discussões do ponto de vista social e dos costumes podem ser feitas a partir dessa noção, né, de até onde meu acesso é franqueado, onde que eu posso entrar, né? Bom, no que diz respeito à residência, né, que todo mundo está trabalhando com projetos que são residenciais, o espaço público termina aqui na calçada. Tá? Aqui, nesse desenho está faltando uma porta aqui, tem uma porta de garagem que está nesse limite aqui, né? E aqui tem uma portinha pequena, quer dizer, aqui acabou o espaço público. Né? Daqui para dentro é tudo espaço privado. Né?
E o espaço privado, e aí é que começa a brincadeira, ele tem gradações também, em termos de quais são os espaços onde, vamos lá, todo mundo que foi convidado a entrar nessa casa vai transitar, né? Então, espaço de circulação por aqui, a subida na escada e tal, né? O corredor, o espaço da casa, social da casa, né? Esse aqui é o espaço de todos, é uma espécie de praça da casa, é o espaço público dentro do domínio privado da casa, digamos assim, né? Mas existem outros que não é possível todo mundo entrar, né? A gente lê isso nos códigos do convívio social no espaço doméstico. Não é todo mundo que se sente à vontade para poder entrar na cozinha, né? Às vezes você entra numa casa e diz com licença, né? Posso entrar e tal. E especialmente se você começar a se deslocar para cá, né? Então não é por acaso, por exemplo, que o lavabo, que é o banheiro, né, o sanitário do setor social, ele está conectado com esse espaço de deslocamento aqui, que é o corredor, né? E que o banheiro seguinte, aí sim o banheiro que né, dos filhos, ele já está um pouco mais escondido nesse domínio desse corredor que está muito mais próximo do domínio da intimidade da casa, né? E só entra, né, dentro do quarto, dentro do banheiro do quarto do casal, quem realmente foi convidado e tem intimidade com quem está dentro da casa. Ou seja, existe uma espécie de gradação, né, de acesso oferecida a, as pessoas dependendo da relação que elas têm com quem habita a casa, relação de intimidade, né? Então é por isso que é interessante que assim, a gente optou por falar de social e íntimo, ao invés de falar de sala e dormitório, sala e quarto. Tá? Porque a gente quer destacar, não é exatamente a ideia de que aqui existe uma sala de estar, mas que assim, esse é o espaço mais social da casa, né? Então é um conceito um pouco mais amplo e que também vai se aplicar muitas vezes a espaços que não são residenciais, né? Então, uma escola, por exemplo, você tem gradações de acesso, né? Todo mundo entra no átrio da FAO e transita, mas não é todo mundo que pode entrar em toda e qualquer sala de aula. Enfim, acho que deu para entender, né? Então, a nossa análise de uso, ela vai se fazer, em primeiro lugar, por essa distribuição da setorização e por essa identificação da gradação entre público privado e dentro do domínio privado, entre social e íntimo. Tá? Bom, o que mais temos aqui? A ideia de deslocamento e permanência. Antes disso, desculpa, gente. Dentro da setorização, existe a noção de espaço servido e servidor, que a gente gostaria de compartilhar com vocês. E aí, novamente, tem um videozinho do Mafuz, que descreve, são N projetos do arquiteto Louis Kahn, principalmente, tá? Que é um arquiteto que desenvolveu esses conceitos, né? O espaço servido e o espaço servidor. Basicamente, se trata de entender assim, quais são os espaços principais da casa, né, aonde assim, a maior parte das atividades vai se desenvolver, né, os espaços que têm uma hierarquia superior em termos de importância, né, e quais são aqueles espaços que constituem uma espécie de função de apoio aos espaços servidores. Tá? Nem todas as arquiteturas contam com uma definição totalmente clara entre o que é servido e o que é servidor. O próprio Kahn, se vocês forem olhar as análises que o Mahfouz apresenta, né, o arquiteto Louis Kahn, muitas vezes ele define assim, uma estrutura formal para o projeto que vai viabilizar que parte dos espaços possam se tornar servidores, ou seja, parte da estrutura formal do edifício vai conter espaços que podem virar banheiros, depósitos, escadas, equipamento de ar-condicionado, né? E vai ter outros espaços que são mais
abertos, mais livres, que podem cumprir a função, digamos que é o propósito final do edifício. Tá? E a organização formal e espacial, muitas vezes, dos projetos refletem isso. Então, a gente poderia arriscar dizer aqui que, no caso da Casa Ribeirão Preto, os dois blocos, né, o frontal e o posterior, da frente e dos fundos, são os espaços onde são os blocos que contêm os espaços servidos. Né? O servido é aquele que é mais importante. Né? E o bloco de conexão, ou os espaços ao redor desse pátio interno, são os espaços servidores, a cozinha, os corredores, os banheiros. Tá? Como eu disse, em algumas configurações espaciais, em alguns projetos, isso é muito claro. Né? E é muito importante que a gente, às vezes, leia o projeto dessa maneira para entender assim, a importância dada para certos espaços, no caso, servidos são aqueles que são os mais importantes, né? Entender que essa importância conferida a eles se reflete em termos de uma espécie de hierarquia, em termos de tamanho, ou se oferece a eles as melhores vistas, ou se mantém a maior continuidade espacial nesses espaços, ou recebe uma luz de uma posição especial. Né? Então, é outra maneira da gente ler a setorização do edifício, né? Em termos dessa, digamos assim, dessa hierarquia de propósito. Tá? Então, eu convido todo mundo a tentar fazer uma leitura nessa chave. Né? Quais são os espaços servidores e quais são os servidos? Né? Os servidores são aqueles que dão apoio, o servido é aquele que recebe esse apoio. Tá? E o videozinho lá do Mafuz vai ajudar vocês a entenderem isso. Então vamos adiante. Agora sim, deslocamento e permanência. É importante mencionar assim, que muitas vezes esse item de análise que está aqui dentro de uso é apresentado como item separado, o item chamado circulação, né? Que diz respeito justamente aos espaços de trânsito dentro de um edifício. A circulação de corpos pelo espaço, de veículos pelo espaço. Né? Imagina que para passar de um compartimento para outro, a gente precisa se deslocar. Então, existem espaços que são destinados exclusivamente à circulação, né, ao deslocamento, e existem assim, espaços dentro de compartimentos destinados a outros usos, a usos de permanência, né, é, é, dentro desses espaços destinados a usos de permanência, às vezes existem posições que são privilegiadas para o deslocamento. Né? Então a gente vai tentar entender aqui é, é, onde estão esses espaços exclusivos para circulação e aqueles aonde deve haver o deslocamento de corpos no espaço. Vamos ver se eu consigo explicar melhor isso para vocês. Na planta de baixo, a gente está vendo uma descrição de um possível percurso das pessoas na entrada da casa em Ribeirão Preto. Então, primeiro a gente tem aqui acesso, né, a identificação de onde está a porta de entrada, de pedestres aqui e de veículos aqui. Né? A trajetória do veículo ela é simples, entra pela garagem, estaciona embaixo do pilotis e você assim, já imediatamente vê nesse volume baixo aqui, né, onde está a escada, tem a escada lateralmente, a gente consegue ver a subida dela e tem o deslocamento do carro para cá para poder subir. Tá? Bom, e no espaço, na entrada do pedestre, se você for lá visitar um amigo, vai bater a campainha e tem esse pequeno corredor aqui. E logo que você sai daqui, você já identifica o seu destino, né, que é essa subida da escada. Então, muito provavelmente vai ter um deslocamento em diagonal aqui nessa direção. Então, esse exercício é super legal porque a gente vai tentar, lendo a planta, vai tentar ver por onde as pessoas vão transitar, né? Sempre tentando imaginar um caminho em linha reta, talvez, assim, que seja o mais curto possível em direção ao destino. Jamais pensaríamos assim num caminho assim e assim, em L. Né? Eu vou fazer a diagonal mesmo, porque é isso que as pessoas vão fazer. Ela vai se deslocar direto em direção ao seu destino. Né? E aí,
né? Provavelmente vai fazer essa volta aqui. Claro que ela não vai andar quadradinho, isso é uma questão só de para ficar mais bonitinha a representação gráfica, né? Vai dar a volta aqui, vai subir a escada e aqui a gente vai ver a subida da chegada ao pavimento superior, que é o pavimento da casa, né? O que a gente chama também de piano nobile. Só um parêntese, o piano nobile é o nome que se dava, né, em italiano para o primeiro piso da casa acima do térreo, que é o piso nobre. Então ele não está nem no térreo onde tem contato com a rua, os cavalos, cocheira, né, a coisa mais suja assim da cidade, espaço mais público. Ele não está em contato com isso, ele é o primeiro acima. Ele também não está lá em cima, distante, tem que subir muita escada, né? Então o piano nobre é aquele pavimento principal da casa, tá? Então, no caso da casa em Ribeirão Preto, tem esse pavimento inferior pilotis, que não é um subsolo, é o chão, é o térreo, e a casa se dá toda num grande piano nobile, né, que é o pavimento principal dela. Bom, vamos lá, fechando parênteses, só para explicar esse termo que eu usei. Então, quando você ingressa no pavimento principal da casa, né, você está nessa planta aqui já de cima, eu tenho uma visão um pouco maior dela aqui. Assim, eu devia ter feito isso aqui deixado mais fraquinho, mas eu deixei a linha do deslocamento aqui original para a gente ver, para entender que existe essa entrada principal da casa, mas que existe também uma secundária possível, que é subir diretamente para esse jardim aqui, que em outra ocasião eu mencionei, né, um jardim, uma espécie de quintal, de jardim de frente aqui que dá para a rua. Você também poderia entrar por aqui, né? Entrar por aqui, vem, dá, dá uma volta aqui na escadinha e, e sobe por aqui. Mas, assim, a suposição é que essa aqui é a entrada principal da casa, mais frequente, mais corrente, tá? Bom, desculpa. Tá. Então, entrando por aqui, né, o que que a gente identifica? Primeiro que eu passei para o domínio interno da casa, eu mudei de representação, agora eu estou falando só dos espaços de deslocamento e marcando eles com faixas, que são faixas cor-de-rosa, tá? Que é justamente assim, imaginando o espaço que uma pessoa vai ocupar quando ela está deslocando daqui para cá, né? E imediatamente o que a gente nota é que você vem aqui e encontra uma barreira, uma parede, e você vai poder ir para a direita ou para a esquerda, né? Você não consegue ir reto, né? Então o espaço de chegada, em alguns casos, é uma distribuição, o rosa tem que ficar maior, ele pode ser mais largo, tá? Mas aqui não, aqui é bem estreitinho, né? E aí, se eu vou para a esquerda, muito claro, tem um corredor para cá para os quartos, não tem muito esquema. Quando você vai para cá, tem um espaço que também é uma zona mais ou menos de distribuição para poder chegar aqui nesse escritório, tá? E poderíamos até conectar essas duas linhas, essas duas faixas rosas aqui. Também tem uma zona aqui na cozinha que pode ser pensada como uma zona de deslocamento, né? E é importante a gente ler como que identifica isso, né? Olha, pô, você tem uma passagem aqui, outra passagem lá, né? Então, se eu entrar por aqui e sair por aqui, ó, é por aqui que eu vou transitar, né? Então, não é por acaso que o balcão da cozinha está recuado em relação a essa passagem, ou seja, quem estiver transitando aqui dentro da cozinha, fazendo, né, o serviço doméstico aqui, cozinhando, preparando um sanduíche, uma sopa, sei lá, vai estar andando daqui para cá, vai para o fogão, para a geladeira, né? Vai estar transitando nessa direção. É uma espécie de circulação interna no espaço, mas a gente não vai detalhar isso, né? Poderíamos falar, o quarto também desloca para cá, ao redor da cama. Não interessa detalhar isso. Interessa mostrar os grandes espaços de circulação, né? Então a gente tem essa linha principal de deslocamento, digamos assim, que é no espaço mais nobre da casa, do social para o íntimo, e tem uma outra linha possível de deslocamento aqui de fundo. Então, se eu quiser no escritório fazer uma boquinha aqui e jantar aqui, eu posso passar por dentro, tá? Então, são duas linhas paralelas de circulação. Outro espaço de circulação a ser destacado é aquele que invade, digamos, o grande espaço da sala, né? Aqui, provavelmente, rente a essa parede aqui de vidro, né? Teria um espaço de circulação. Até nessa planta tem um rosa aqui, né? Eu marquei aqui, nessa planta caiu fora, não sei porquê.
E aqui também tem. Então a gente vê que, como é que a gente identifica que vai ser bem aqui na borda, no flanco do espaço? É porque o mobiliário já está dando a indicação, né, de que essa casa foi pensada para se dispor sofás, poltronas afastados da parede. Logo, né, para que se chegue nessa biblioteca que tem aqui atrás, ó, eu tenho que, entrando no espaço da sala, vou mirar aqui na passagem, né, ó, rente à janela, por trás do sofá, certo? É o próprio desenho do layout que me está dando a dica de por onde eu me desloco. Se quiséssemos fazer uma análise um pouco mais até rigorosa, olhando para o mobiliário do jeito que ele está agora, podia fazer até uma diagonal aqui, ó. Não, eu venho para cá e vou passar por aqui, tá? Mas eu acho que não precisa ir tão a fundo também, né? O importante, recapitulando, é entender por onde se entra, né? Por onde se vai e, principalmente, em que direção se vai, né? Então, assim, identificar as passagens, né? As entradas, os acessos, é talvez o aspecto mais importante dessa análise, tá? Tudo isso para espaço de circulação. Aí eu estou marcando aqui em cinza o que são os espaços de permanência, né? E é importante a gente identificar que sim, tem espaços no edifício que são pensados para que a gente fique ali um tempo, né? Sentado trabalhando, lendo na poltrona, conversando, né? E que muitas vezes esses espaços de permanência, eles são preservados da circulação, né? É o que acontece, por exemplo, aqui. Quem permanece trabalhando na cozinha é um espaço de permanência, certo? É em pé, andando, fazendo, trabalhando, mas é um espaço que eu... Desculpa, gente, meu mouse está sensível. É um espaço em que eu vou passar tempo aqui. Então, o deslocamento de pessoas pela cozinha não vai atrapalhar o espaço de permanência de quem está trabalhando, tá? Entender isso vai ser muito legal para vocês poderem depois, mais tarde, fazer a distribuição de mobiliário, layout e até posicionar a porta, onde que fica a entrada do banheiro, onde fica a entrada da cozinha, né? Então, assim, vamos fazer um esforço para tentar realmente ler como que o espaço deve funcionar no dia a dia, pensando nessa dupla. O espaço onde eu paro, permaneço, fico mais tempo ali, ainda que às vezes me mexendo, né? E os espaços que são destinados simplesmente a atravessar, né? A passar de um lugar a outro, tá? Então, circulação, deslocamento, permanência. Finalmente, está terminando. Esse item ainda não terminou. Eu recomendo que em alguns casos, em alguns projetos, que se destaque os elementos de circulação vertical, né? Existem edifícios assim que têm escadas, que têm rampas, né? Então eles certamente são espaços de deslocamento. Alguns deles podem ser espaços de permanência. A gente pode imaginar, não sei se nas casas, mas pode imaginar uma escada onde você vai passar um tempo ali, vira uma espécie de arquibancada, né? Uma coisa muito... Escola tem muito isso, é interessante. Pensar que a escada pode também ser um espaço de permanência, mas certamente ela vai ser um espaço de deslocamento, né? Você vai vencer níveis através da posição da escada. E é legal a gente identificar a posição dela, porque as escadas aparecem nos dois pavimentos. E muitas vezes ela está associada a um vazio na laje, né? Então, assim, identificar esse elemento especial da circulação no edifício é importante, destacar ele. Ó, é aqui que está o elevador, é aqui que está a rampa. Muitas vezes o edifício se organiza a partir ou ao redor de um desses elementos, tá? Não é sempre o caso, mas pode ser. Então é legal poder assinalar nos projetos que tem escadas e rampas e eventualmente elevadores e tal, tá? Bom, então agora sim, o último subitem, mobiliário e dimensionamento, tá? Se trata, gente, basicamente de assinalar as medidas, tá? Existem duas maneiras de fazer. A primeira delas é com cotas. Vocês usaram lá IDO esse tipo de notação gráfica, aquela linhazinha que está fora do edifício, de preferência, né, que vai marcar as medidas dos espaços por elas assinalados. Depois, cada professor pode até dar
uma dica aí, algumas orientações sobre como marcar as cotas. Outra maneira de assinalar é do jeito que eu fiz aqui, onde você vai escrever a medida do espaço dentro do espaço paralela a uma parede. Então, ó, 4,26 é a extensão dessa parede. 2,70 é a extensão desse espaço aqui. Tá? Então, eu tenho um quarto de 4,26 por 2,70, aqui de 3,20 por 5,20, e assim vai. Então, tem uma espécie de simplificação, claro, né, mas basta aqui para a gente poder entender que tamanho pode ter um quarto. Né? E se vocês fizerem isso com a descrição do mobiliário, ainda tem análises interessantes que podem vir daqui. Por exemplo, se eu tiver um quarto de 2,70, contando que a cama tem mais ou menos 2 metros, né, 1,90 mínimo, eu não consigo botar um armário aqui no pé da cama. Né? Mas como o quarto é longo, apesar de ser 2,70, ele é relativamente estreito, mas ele é comprido, então eu consigo botar um armário nessa parede aqui. Né? Então, entender o dimensionamento, às vezes ajuda a gente a entender o layout. Ou mais, até entender a extensão da casa. Né? Então, se eu tiver quarto 2,70 ou 3 metros, se eu quiser. Então, se eu tiver 9 metros, eu posso ter 3 quartos. Se eu tiver 12, eu posso ter 4 quartos. Se for um pouco maior, eu posso ter um quarto um pouco mais generoso. Então, já dá para ter uma noção numérica do tamanho do edifício. Né? Então, isso é algo que é importante a gente dominar. Sabe? Não saber a medida das coisas é complicado. Então, é fundamental que vocês façam esse levantamento, porque a gente, ao fazer o exercício de concepção na segunda metade do semestre, a gente vai voltar para cá, tá? Vocês vão poder voltar para cá e vão ter uma informação, assim, um conhecimento adquirido. Que tamanho pode ter uma cozinha? Né? Então, só, aqui é um exemplo de cozinha. Né? E esse material vai ficar disponível para todos os colegas. Né? Então, vocês vão pegar todos os projetos da turma e vão poder lá olhar, olha, que tipo de layout existe para a sala? Que tamanho é a sala? Será que a sala está pequena ou está grande? Então, vem aqui, como é que é na casa Ribeirão Preto? Como é que é na casa que meu colega fez? Tá? Então, assim, é fundamental pegar essas medidas. Como é que vocês vão fazer isso? Tá? Eu acho que existem basicamente duas maneiras. Uma é imprimir na impressora em escala, tem que ser em escala, né? E pegar com escalímetro e sair medindo e anotando. Outra é quem tem acesso ao Photoshop pode pegar o desenho, abrir no Photoshop e ir lá medir. Tá? Existem outros softwares que dá para fazer também, mas eu estou indicando que vocês, enfim, estou falando do Photoshop porque parte dos projetos que a gente está trabalhando vieram de imagens. Os desenhos são imagens coletadas na internet, como essa aqui que a gente está vendo. Né? Ela é imagem, ela está toda pixelada aqui, né? Não está com uma resolução muito boa, o pixel está grande, a gente está vendo ele aqui. Então, essa imagem aqui, eu botei ela em escala no Photoshop. Né? Eu levei ela para o Photoshop, usei lá, mudei o tamanho dela para poder medir, botar em escala. Então, se não tivesse esse recurso de botar ela em escala, eu não teria como acessar a medida das coisas. Tá? Como é que se põe em escala no Photoshop? Bom, eu fiz 2 tutoriais para vocês muito objetivos sobre como fazer isso. Tá? O primeiro fala de imagens em geral, o que é uma imagem, como que a gente mede, qual é o tamanho da imagem. Então são informações importantes, básicas sobre Photoshop. E o segundo tutorial fala especificamente como botar em escala. Eu dou um exemplo lá. Tá? Então quem tiver acesso ao Photoshop, conseguiu instalar, está fazendo trabalho com imagem, essa é a minha sugestão. Se não tiver, se está fazendo trabalho só com imagem, né, não tem como imprimir, e está precisando pegar essa medida, vamos conversar em aula. Tá? Como a gente resolve. Ver se um colega ajuda ou como é que a gente faz. Se um monitor pode dar uma força. Tá? Mas a minha recomendação é, se tiver a possibilidade, aprender a usar o Photoshop e botar em escala. E aí vão extrair as medidas, vão mostrar as medidas dos espaços, do mobiliário básico e pronto, está finalizado o roteiro de análise. Tá bom? Aguardo esses itens no último dia, no penúltimo dia de
do exercício de análise para orientação em sala. Obrigado pela atenção.